Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula específica para o ENAD. Eu sou a professora Franciele Rocha, vou me apresentar novamente para vocês. Sou formada em artes visuais, em educação física, pedagogia, sou mestre em educação física e doutora em educação física pela Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual de Londrina. Sou professora da instituição da Unifama desde 2021. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de ensino de educação física. É um conteúdo bastante frequente nas avaliações do ENAD, e um dos livros que mais são citados nessas avaliações, nas questões, é o livro Coletivo de Autores, que é intitulado como Metodologia do Ensino de Educação Física. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os capítulos dele, retomando um dos conteúdos que já foi trabalhado ao longo da graduação. Esse livro é de 1992 e ele é amplamente utilizado nos cursos de educação física. No capítulo 1 deste livro, ele é intitulado como A Educação Física no Currículo Escolar, Desenvolvimento da Aptidão Física ou Reflexão sobre a Cultura Corporal. Ele vai falar um pouco sobre a concepção de educação física, que ela é definida como uma disciplina fundamental para o desenvolvimento integral do aluno, ou seja, um desenvolvimento holístico desse aluno, envolvendo os aspectos físico, cognitivo, afetivo e sociais. Esse capítulo, ele destaca a importância de uma abordagem que vai além do treinamento físico e esportivo. Ele enfatiza a formação humana, o papel crítico da educação física na construção da cidadania. Então, nesse capítulo, a princípio, nesse primeiro momento, ele vai falar um pouquinho sobre essa concepção de educação física. E ele também vai falar sobre o histórico e evolução da educação física. Então, nesse capítulo, ele aborda a evolução histórica, desde as suas raízes, que são militares e higienistas, até a concepção mais moderna e pedagógica adotadas nas escolas. Discute também como a visão da educação física passou de uma prática voltada exclusivamente para o condicionamento físico para uma abordagem mais ampla e educativa. Vai falar também sobre a educação física como um componente curricular, que ele reforça a ideia de que a educação física é parte integral do currículo escolar e ela deve ser tratada como tal. Ou seja, ela precisa contribuir para a formação do aluno em todas as suas dimensões. São aquelas dimensões que eu falei, física, cognitiva, social. O capítulo também ele vai defender as atividades que devem ser planejadas e contextualizadas, considerando as características e necessidades dos alunos da comunidade escolar. Ou seja, as atividades elas precisam ser planejadas de acordo com a necessidade daqueles sujeitos. Então, ela não é uma atividade que vai ser engessada. Não, ela precisa ser contextualizada e adequada de acordo com as necessidades e aquele ambiente no qual os alunos estão inseridos. A abordagem crítico-superadora, ela vai falar um pouquinho sobre o coletivo de autores, que vai apresentar para vocês a abordagem crítico-superadora, que propõe um ensino de educação física voltado para a reflexão crítica dos alunos sobre as práticas corporais da sociedade. Ou seja, então não é só realizar a atividade, você precisa realizar a reflexão crítica daquilo que você está realizando com o seu corpo. E essa abordagem ela visa superar as concepções tecnicistas e fragmentadas, promovendo assim a compreensão do corpo e do movimento como elementos culturais e sociais. Essa, então, é a abordagem crítico-superadora que nós vamos falar um pouquinho mais no nosso próximo encontro do ENAD, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa abordagem crítico-superadora. Fala também nesse capítulo 1 sobre os objetivos da educação física escolar, que o capítulo ele vai definir os principais objetivos da educação física na escola, que inclui o desenvolvimento motor, a socialização, a construção de valores como cooperação, o respeito, a promoção da saúde, do bem-estar. E também vão ser discutidas práticas que favorecem a inclusão e a participação de todos os alunos, respeitando as diferenças individuais, assim como eu disse, que a gente precisa preparar atividades de acordo com a necessidade daquele público que nós estamos trabalhando. Esses, então, são os objetivos da educação física escolar. Ele traz, no capítulo 2 agora, sobre a educação física escolar na direção da construção de uma nova síntese,
a definição e paradigma da educação física. A educação física, nesse capítulo 2, ela é conceituada como... Ela é explorada a partir de diferentes paradigmas que influenciam práticas pedagógicas distintas. O texto enfatiza a necessidade de uma compreensão mais crítica da prática para promover, então, as transformações. Então, é a partir daquela reflexão crítica, dessa compreensão crítica que você tem daquela realidade que você vai promover, então, as transformações necessárias para a nossa sociedade. E elas são apresentadas diferentes definições históricas da educação física, mas elas foram insuficientes para superar todas as práticas conservadoras, então aquelas militaristas, higienistas. Traz também sobre a história da educação física, que ela surge na Europa lá no final do século XVIII como uma resposta à necessidades das sociedades capitalistas emergentes, sendo usada para moldar os corpos mais ágeis e produtivos. Os exercícios físicos eles foram incorporados ao sistema escolar como forma de promover, então, a saúde e disciplina, mas essa prática, por muitas vezes, ela ignorava as condições sociais dos trabalhadores. Fala também sobre a influência militar e científica na educação física escolar, pois na formação da educação física escolar, os instrutores militares desempenhavam um papel central, utilizando-se de métodos rígidos para disciplinar e formar cidadãos obedientes. A inclusão da educação física no currículo escolar também teve base em um referencial científico, fortalecendo a sua legitimidade no sistema educacional. Ou seja, a educação física escolar ela passou por uma influência militar, na qual desempenhava um papel central também entre os métodos utilizados para formar, então, esses cidadãos. Os movimentos renovadores. Fala, então, que na década de 1970 e 1980 surgem novas tendências, como a psicomotricidade, o esporte para todos, que questionavam as concepções tradicionais e propõem uma visão mais humanista e inclusiva para essas aulas. O capítulo também ele discute novas abordagens que buscaram romper essa visão tecnicista e esportiva, que era o predominante, então, nesse período, enfatizando o desenvolvimento integral e autonomia dos indivíduos. Já no capítulo 3, né, intitulado como Metodologia do Ensino de Educação Física, a questão da organização do conhecimento e a sua abordagem metodológica, é possível verificar que a educação física ela aborda a cultura corporal englobando os jogos, os esportes, a ginástica e a dança. O foco é sempre a expressão corporal como a linguagem, permitindo que os alunos atribuam significados pessoais a essas atividades, ou seja, são atividades que permitem ter sentido e significado, e elas podem diferir das expectativas dos professores. E o autor também defende que a escola deve facilitar a compreensão das relações sociais e dos problemas socioeconômicos, ajudando, então, os indivíduos a interpretar a realidade social de acordo com os seus interesses. Então, não é só trabalhar com os jogos, os esportes, a ginástica e a dança. É dar sentido e significado para aquilo que você está trabalhando. Fala também nesse capítulo sobre o tempo pedagogicamente necessário, pois é fundamental que os conteúdos sejam organizados de maneira a considerar o tempo adequado para a assimilação do conhecimento. Por exemplo, as atividades como salto são discutidos em uma progressão que vai da execução espontânea à compreensão profunda das leis que regem a atividade. Ou seja, é aquilo que nós já viemos falando, é dar sentido àquela atividade, é explicar, é fazer uma reflexão crítica daquilo que você está fazendo, não é apenas executar espontaneamente o movimento, é compreender todo aquele movimento dentro da nossa sociedade, utilizando então de leis, uma compreensão mais profunda daquele exercício que você está realizando. No capítulo 3, ele vai falar um pouquinho sobre o jogo, que o jogo é um aspecto crucial e importante da educação física e ele atende às necessidades de ação e de desenvolvimento das crianças. As atividades sobre o jogo, elas evoluem em complexidade, desde as regras mais simples até as regras que são mais rígidas e que exigem maior atenção e regulação para a realização, então, desses movimentos. Esse capítulo ainda sugere uma abordagem que o professor encoraja a criação de jogos pelos alunos, promovendo discussões sobre as regras e suas implicações sociais.
Sobre o esporte, o capítulo traz que ele é uma prática social complexa que reflete os códigos e significados da sociedade. E ela deve ser abordada pedagogicamente como um esporte na escola. Ele cita bastante sobre o esporte na escola, considerando a sua função na educação e não apenas como uma atividade que é recreativa. Ela é vista como uma construção histórico-cultural e ele está ligado ao capitalismo e às desigualdades sociais também, sendo um meio de controle social que prioriza o rendimento atlético e a competição. Também nesse capítulo, ele fala um pouquinho sobre o futebol, pois o ensino do futebol ele deve abordar suas regras, a história, o seu papel cultural, enfatizando a inclusão e a diversidade, além de discutir as relações entre o esporte e o mercado de trabalho. É necessário que os alunos compreendam os aspectos sociais e econômicos do futebol, além de perceberem o lado crítico dessa prática. Então, ao longo do capítulo, ele vai falando sobre algumas modalidades e como ela deve ser abordada pelo professor. Sobre o esporte ainda. Ele é uma prática social complexa que reflete, então, os códigos e significados da sociedade e que deve ser abordado, como nós falamos anteriormente, como o esporte na escola. Já o atletismo, ele envolve correr, saltar, arremessar. São fundamentos que refletem a cultura humana. E o ensino ele deve integrar atividades lúdicas, como jogos que promovam o reconhecimento das capacidades dos alunos e, posteriormente, introduzir técnicas específicas. Por exemplo, é possível ensinar a correr adequadamente por meio de algumas atividades diferenciadas. Nós podemos trabalhar com pega-pega, nós podemos trabalhar com uma estafeta, são atividades mais lúdicas e que faz com que o aluno corra e você consiga ensinar os aspectos necessários para esse movimento, assim como saltar ou arremessar. E a partir disso, você consegue introduzir as técnicas necessárias e específicas para a modalidade de atletismo. O voleibol. O objetivo é evitar que a bola caia no próprio campo e os fundamentos, saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa, eles podem ser ensinados de forma adaptada, respeitando o desenvolvimento dos alunos e promovendo atividades lúdicas que priorizem a inclusão. Ou seja, você consegue trabalhar essas atividades de forma individualizada e depois trazer para o contexto do jogo, do vôlei realmente, priorizando sempre a inclusão dos alunos nessa modalidade. O basquetebol. A ênfase está no trabalho em equipe e nas habilidades de passar, driblar e arremessar, que são os fundamentos básicos e necessários para a realização desse esporte. O ensino ele deve começar com atividades que desenvolvam a compreensão do papel de cada membro da equipe, incentivando a solidariedade desde as primeiras séries. A capoeira ela já é considerada como uma expressão cultural que simboliza a luta pela emancipação dos negros no Brasil durante a escravidão, e seus movimentos são codificados em diversas escolas e expressam a saudade da liberdade perdida e o desejo da reconquista, utilizando o corpo como a sua única arma. E é fundamental que a educação física reconheça a capoeira como uma rica manifestação cultural, respeitando a sua historicidade e evitando tratá-la apenas como uma modalidade esportiva, ou seja, compreendê-la como um todo, como ela surgiu e como ela pode estar ajudando nesse momento agora atual. A dança, ela é tratada como uma expressão cultural que reflete diversos aspectos da vida humana, funcionando como uma linguagem social que transmite sentimentos e emoções. O ensino da dança deve equilibrar a técnica e a expressão artística, promovendo uma compreensão clara de seu significado. Deve-se priorizar a espontaneidade e desenvolver habilidades corporais sem foco inicial nas técnicas formais. No capítulo 3 ainda, ele traz e fala um pouquinho sobre os conteúdos expressivos que podem incluir ações do cotidiano. São os estados efetivos, sensações corporais e temas sociais. E as etapas de ensino sugeridas incluem a educação infantil. Dentro da educação infantil é possível trabalhar as danças de livre interpretação e figurativas, estimulando a verbalização e as interações. Então, é nesse momento, na educação infantil, que vocês vão estar trabalhando as danças livremente, contudo, utilizando, sim, de interações. No ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, as danças técnicas com temas culturais e sociais, promover, então, a criação coletiva.
Já no ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, as danças aprimoradas com temas relevantes aos alunos e fomentando grupos responsáveis pela sua criação. E aqui vocês podem estar trabalhando, então, com as danças locais, né, que são as regionais, as estaduais e todas as danças brasileiras típicas de cada região. E no ensino médio, as danças que aprofundem conhecimentos técnicos e artísticos, utilizando a dança como meio de comunicação também das questões sociais. Sobre os procedimentos didáticos metodológicos. Eles são propostos para a educação física buscando evitar a teorização abstrata e o pragmatismo. O ensino ele deve ser orientado pelos princípios que emergem da realidade dos alunos, promovendo uma nova leitura dessa realidade. Ou seja, quando faz parte da realidade do aluno, ele se sente mais pertencente daquilo. E assim, a aula deve ser estruturada para facilitar a apreensão do conhecimento, articulando a ação, o pensamento e o sentimento. Ainda esse capítulo ele discute sobre a avaliação, um processo de ensino-aprendizagem em educação física, e ele aborda o seu significado, sendo as condições atuais na escola brasileira e as novas referências metodológicas. Essa avaliação é frequentemente limitada ao paradigma docimológico clássico e tem de ser reducionistas e focada em medidas classificatórias, perpetuando a discriminação e o fracasso escolar, especialmente entre os alunos da classe trabalhadora. Além de atender às normas burocráticas, a avaliação ela deve ser entendida como parte do processo do projeto pedagógico da escola, que reflete as condições sociais e culturais desses estudantes, dos indivíduos. Além disso, sobre o quadro atual da avaliação do processo ensino-aprendizagem e educação física, o capítulo ele vai explorar as limitações e a prevalência de um modelo meritocrático e esportivo da avaliação do ensino de educação física nas escolas brasileiras, pois a prática pedagógica da educação física ela tem sido amplamente condicionada pela orientação oficial do sistema esportivo, que define a sua finalidade, o seu conteúdo, a forma, resultando em um foco na competição e no alto rendimento. Isso dentro do quadro atual da avaliação, né? E o livro ele apresenta uma perspectiva metodológica para avaliação do processo de ensino-aprendizagem e educação física, focando nessas dimensões pedagógicas, sociais e políticas. E ela deve servir mesmo como referência, né, diante do projeto pedagógico e curricular dessa escola. Bem, os objetivos de uma proposta avaliativa, elas incluem a articulação com o projeto histórico-pedagógico, considerando as condutas humanas que envolvem conhecimento, habilidades e atitudes. Também precisa levar em conta a superação de práticas burocráticas e mecânicas, a promoção de práticas produtivo-criativas e a inclusão de uma abordagem dialógica e interativa que permita realizar decisões coletivas também. Além disso, é importante discutir, né, sobre o adaptar o tempo pedagógico ao ritmo de aprendizagem dos nossos alunos, ou seja, é de acordo com a necessidade, é de acordo com o conteúdo realizado que você entenda como você pode adaptar esse tempo pedagógico e promover uma compreensão crítica da realidade, e rejeitando outros tipos de visões que são consideradas abstratas também. Outros aspectos importantes que foram destacados no capítulo 4 sobre a avaliação é sobre a valorização da ludicidade e a criatividade em vez de uma mera detecção de talentos esportivos, ou seja, a crítica ao uso de notas como forma de punição e a necessidade de redefinir valores e normas, permitindo assim a participação dos alunos nesse processo. Nesse sentido, a avaliação desse processo de ensino-aprendizagem ela deve ser vista como uma parte natural da aprendizagem, não como um motivo de punição. Em termos metodológicos, essa avaliação ela deve ser coletiva, vinculada ao projeto pedagógico da escola, considerar as características individuais e coletivas dos alunos, e a análise de dados deve combinar informações quantitativas e qualitativas. E os instrumentos de avaliação eles devem ser motivadores, permitindo que o professor e os alunos coletem e interpretem informações sobre os desempenhos de forma crítica e reflexiva.
É dessa forma, em suma, que a avaliação ela deve ser realizada. Eu agradeço vocês, né? Fizemos um resumo, uma retomada sobre um livro que é de grande importância para a nossa área e que vai trazer alguns aspectos importantes, por mais que seja um livro de 1992, ele ainda se torna atual na área. E ele é um livro amplamente utilizado durante os cursos de educação física, né? O coletivo de autores. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham retomado alguns aspectos desse livro e vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!